verdade, Uhum. é verdade. E, Cairo, eu vou começar assim nosso bate-papo a partir de um negócio que ficou muito patente hoje, né? E Uhum. aí eu vi que você fez uma gravação, colocou no seu perfil, e aí eu vou fazer a Uhum. provocação aqui também, já que aqui a gente tem várias pessoas que não são da área de direito, Certo. né? E aí demanda alguma explicação, alguma coisa. Afinal de contas, Uhum. Corpus Christi é ou não é feriado nacional? Não é feriado nacional porque a lei, na verdade, nós temos duas leis federais que dizem quais são os feriados e nós temos uma terceira lei que diz que os feriados nacionais são aqueles que estão descritos nas leis federais e a União ela não contempla feriados móveis. Então, esses feriados que são religiosos, eles são móveis porque eles dependem aí da época da quaresma, da Páscoa, a depender do ano, eles mudam a data, eles não estão previstos na legislação federal. A, quem é competente para fixar, tratar de, na verdade, de regulamentar, disciplinar o direito do trabalho, segundo o artigo 22 da Constituição Federal, é a União. E, por meio de uma lei, a União meio que delegou aos estados e aos municípios a possibilidade de criar outros feriados. Os religiosos só podem ser criados pelo município, né? Salvo aquele que já está previsto como feriado nacional religioso, que seria o 12 de outubro, que é da padroeira, que pese o Brasil ser um país laico, mas temos esse feriado religioso católico, temos Natal também, que é considerado como feriado nacional, só que o município ele é responsável por fixar os demais feriados religiosos, sendo que houve um limite, no máximo 4 feriados podem ser fixados pelo município, sendo que um desses quatro tem que ser não, incluindo a sexta-feira da Paixão, que é da Semana Santa. Geralmente os municípios também contemplam como feriado o Dia do Padroeiro, também a maioria dos municípios, seguindo a tradição católica, escolhe um padroeiro, e ainda restam aí dois feriados. Aqui na Bahia, muitos municípios declararam, ou, por meio de lei, não seria uma declaração, mas instituíram como feriado o São João, inclusive Itabuna, Ilhéus e Salvador, e tem lei específica, Ilhéus desde 2018, então não é muito tempo. Então, antes de 2018, São João não era feriado em Ilhéus. Mas isso é uma questão de lei, a gente tem que ver também o costume, que o direito ele não tem fonte unicamente na lei, tem um costume também. E não adianta a lei tentar impor algo à própria sociedade. Vamos dizer, carnaval, por exemplo, que não é feriado. Carnaval é um feriado, por incrível que pareça, religioso. Feriado, assim, é um dia comemorativo religioso. O carnaval, a terça-feira de carnaval, a quarta-feira de cinza é religioso. Mas não há lei federal prevendo que seja feriado. Só que você tentar impor que não seja feriado por meio de lei, passando por cima dos costumes, talvez isso não ocorra. Digamos, uma cidade, Porto Seguro, por exemplo, que não, eu acredito que lá não tenha lei dizendo que seja feriado no carnaval, mas simplesmente toda a comunidade, toda a sociedade segue esse costume e digamos que determinado comerciante que queira abrir nesse dia simplesmente não vai ter cliente e tal. Mas por lei, Corpus Christi, lei federal, não é feriado. Salvador incluiu Corpus Christi como feriado, mas Ilhéus não incluiu, Itabuna também não incluiu. Então hoje, aqui em Ilhéus e Itabuna, pela lei, não é feriado. Muito bem. Isso Uhum. é sempre importante, né? A gente esclarecer em relação a essas questões, afinal de contas, acaba tendo repercussão também para o próprio direito do trabalho, não é verdade? É É, o fato de alguém, do pessoal que trabalha, que acaba porque trabalhando. feriado, quando você fala em feriado, você pensa logo em trabalho. Porque Sim. nós temos o direito do trabalho, que regulamenta o trabalho e o não trabalho também. Uhum. Então, de um lado você tem o Sim. trabalho, mas nós temos a necessidade também do descanso. E aí nós temos Uhum. de pequenos descansos, digamos que são os descansos que tem dentro da própria jornada, inclusive faz parte do tema do meio ambiente de trabalho, saúde do trabalhador, a necessidade de ter descanso para recuperação da fadiga do trabalho, diminuir a quantidade de acidentes, doenças ocupacionais, é necessário. Esses intervalos dentro da própria jornada, temos intervalos maiores que entre uma jornada e outra, temos intervalos que
de uma semana, que a cada semana, que seria o repouso semanal remunerado, e aí que entra o feriado também, faz parte do direito do trabalho, e descansos mais longos, que seriam aqueles, digamos, férias. As férias e outras licenças não remuneradas. Mas, basicamente, o mais importante seria as férias, que é um descanso mais longo, que seria, no mínimo, de 30 dias a cada 12 meses de trabalho. Ó, entrando mais diretamente aqui no nosso, né, na nossa conversa, que é o nosso tema, que é proteção do meio ambiente de trabalho. Bom, eu vou puxar aqui a partir do artigo 7º da Constituição, né? Tá? Fala a respeito dos direitos dos trabalhadores. E a gente tem aqui dois incisos que acabam sendo importantes, né, para a nossa discussão, que são o 22 e o 23, que fala que tem como direito constitucional dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, e também o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Assim, para a gente, né, começar a conversar, eu queria que você falasse um pouco, principalmente a partir da visão, né, de um juiz do trabalho, dentro daquilo que a gente conversou antes, né, de dar um sentido bem prático, né, a partir dessa visão mesmo de um juiz do trabalho, né, você divisasse para a gente, conceituasse, principalmente falando para quem não é da área de direito, uma conceituação do entendimento de meio ambiente do trabalho. A Constituição, em outro capítulo, que você bem sabe disso, fala sobre meio ambiente. E ele garante a todos um meio ambiente equilibrado. E ele continua, no final, fala, inclusive, do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho, em determinada situação, e vendo assim, na maioria dos casos, quem cria o meio ambiente do trabalho é o empresário. Porque o empresário ele vai desenvolver a sua atividade econômica. E para ele desenvolver essa atividade econômica, ele tem que ter um estabelecimento. Isso eu estou falando classicamente. Porque hoje a gente já tem estabelecimentos virtuais, ou nem estabelecimentos, eles só existem só na tela do computador, no celular, mas não tem estabelecimento físico. Mas vamos falar na parte física clássica. Então você quer desenvolver uma atividade econômica do comércio em geral. E aí você vai lá construir o seu estabelecimento. E nesse estabelecimento vão trabalhar pessoas. E até, às vezes, em muitas situações, o próprio empresário. Então, aquilo ali vai ser um meio ambiente onde as pessoas estarão expostas, onde as pessoas elas passarão a conviver uma grande parte das suas vidas. Se você dividir aí o dia por 3, são 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas para você dormir. Então, 1/3 de sua vida, você pode se dizer assim, que você passa no seu trabalho. Então, esse meio ambiente do trabalho, na maioria das vezes, ele é construído pelo próprio empregador. Então, o empregador ele tem uma responsabilidade nesse procedimento de construir o estabelecimento. Tanto que esses estabelecimentos eles devem ter inspeções prévias para ver se as normas de segurança da construção, se não tem nenhum perigo de desabamento, de iluminação, tudo isso deve ser observado para garantir um meio ambiente equilibrado para o trabalhador. Em outras situações, a atividade econômica é desenvolvida no meio ambiente, digamos, natural. Um trabalhador que faz o extrativismo, por exemplo. Uma empresa que promove o extrativismo vegetal. Nesse caso, o meio ambiente de trabalho se confunde com o meio ambiente da própria natureza. Nesse caso aí, não há uma construção do meio ambiente, então o empresário não precisa se preocupar na construção, mas de qualquer forma ele também tem que se preocupar com aquele meio ambiente de forma a fazer um desenvolvimento sustentável para que ele não ofereça eventuais perigos, tanto para a saúde do trabalhador quanto para a possibilidade de até risco de vida ou risco de morte, a depender de cada noção de cada um. E olha, cara, tem um monte de gente aqui, um monte de gente boa aqui entrando. Estou vendo aqui. Minha prima Tiana. Professora lá da UNEB. É isso. Né? Laurício entrou aqui também. Professor Uric, professor Valdir Franco. Um monte de gente aqui para ali prestigiar, viu? Martinha entrou agora aí, ó, de lá da Suíça. Vai, Martinha, estamos ficando internacionais. E aí, veja, cara, interessante, né, você ter ressaltado essa questão, né, dessa
responsabilidade do empregador na, digamos assim, implantação e manutenção, né, do ambiente propício à realização do bom trabalho, né, que ofereça essas condições de higiene, saúde e segurança. E eu estava verificando algumas coisas, como isso acaba, como tem uma abrangência que muitas vezes a gente nem se atenta, né, em relação, e principalmente quando a gente fala a respeito dessas configurações do mundo do trabalho hoje, né? Por exemplo, eu estava vendo uma sentença, um acórdão do TRT-17, por exemplo, e falava a respeito versava sobre um caminhoneiro que tinha que dormir na boleia do caminhão. E falando e discorrendo muito bem a respeito de uma série de aspectos, né, do ambiente de trabalho, dentro dessa concepção mesmo, né? Quando a gente vai lá para o artigo 325, né, que é esse que você falou, e ainda a gente vai falar lá das próprias competências do Sistema Único de Saúde, né, e essas repercussões que a gente pode ter, inclusive no direito previdenciário. E eu estava também vendo um artigo, né, falando a respeito dessa questão do INSS, e aí me veio a curiosidade, inclusive, na sua experiência como juiz do trabalho, né? Se acaba sendo frequente, de alguma forma, né, ações oriundas do INSS para ressarcimento de verbas referentes a acidentes de trabalho, essas coisas. Você passa pelas suas mãos esse tipo de ação, não? Não, apesar de haver previsão legal, no caso, quando o INSS ele paga o benefício decorrente de acidente de trabalho, e quando ele observa que aquele acidente ele ocorreu por culpa, ou até mesmo em algumas situações até dolo do empregador, ele tem direito a ação regressiva. Uma ação regressiva para cobrar da empresa os danos, uma indenização, aquilo que o INSS gastou por conta da incúria do empregador. Não, nesse caso, não é da nossa competência da Justiça do Trabalho, mas nós temos que informar todas as decisões que são proferidas relativas a acidente de trabalho, em relação a quando a gente condena o empregador a pagar uma indenização, a gente sempre manda uma cópia para o INSS, que aí o INSS ele vai lá ver se é o caso de entrar com ação regressiva ou não. Mas o mais importante nessa estrutura toda da responsabilidade civil do empregador, ele nasce com o próprio fundamento do direito do trabalho. Porque, veja bem, quando você é um trabalhador autônomo, você faz o que você quiser, você é livre e desenvolve a sua atividade econômica por sua conta e risco. Mas a partir do momento que você celebra um contrato de trabalho, então você se põe à disposição do empregador. Então isso é muito importante. Isso que diferencia o trabalhador autônomo do trabalhador empregado. Porque o autônomo faz segundo a sua consciência, segundo a sua técnica, segundo a sua profissão. E já o empregado não, ele se coloca para o empregador e o empregador que vai determinar o que ele deve fazer ou não. E daí que nasce a noção de responsabilidade do empregador, porque é ele que guia o empregado naquilo que deve fazer. O empregador tem um poder diretivo sobre o empregado e ele tem esse poder, exerce esse poder determinando o que deve ser feito ou não. E o empregado, se você olhar para o lado do empregado, a gente chama esse elemento de subordinação. O empregado ele não é livre para fazer o que ele quer. Ele está subordinado à empresa. Então, em muitas situações, o acidente ocorre porque o empregador que comandou a atividade daquele empregado. Na prática, o que ocorre, na verdade, se trata de risco, né? E na prática, o empregador simplesmente ele arrisca que não haja um acidente. Ele acha que o acidente é algo que pode raramente acontecer. A gente vê até que as pessoas não fazem seguro, muitas pessoas, digamos assim, não fazem seguro de vida, porque acham que nunca vão adoecer, vão ficar inválidas, e se morrer também o problema não é dela. E quem tem um veículo também não se preocupa em fazer o seguro. E você trazendo isso para o âmbito do direito do trabalho, a melhor coisa que tem quando você faz um seguro é que o sinistro não ocorra. Você faz um seguro e a melhor coisa, tomara que nunca isso aconteça, mas se acontecer eu tenho seguro. A mesma coisa diga-se em relação ao plano de saúde. Só que isso é um custo.
E muita gente pensa o quê? Ah, eu não vou pagar o plano de saúde, porque se eu não ficar doente, isso aí vai ser um custo a mais para mim. Quando, na verdade, o investimento, tanto em seguro de vida, como seguros em gerais, inclusive um seguro, possivelmente, que você pode fazer para os seus empregados, que apesar da lei não obrigar, você só tem um seguro obrigatório mesmo, que é aquele que é pago pelo INSS, ocorrendo qualquer sinistro, então há um pagamento dessa indenização, mas ainda assim, se não servir para compensar o dano moral integral, o empregado tem o direito de ação em face do empregador. É interessante você ter tocado nisso, que tem determinadas coisas que não estão bem na nossa cultura, né? Pelo menos na cultura do brasileiro, a gente não tem muito isso, né? Não, vou fazer um seguro e muitas vezes é aquilo que você falou, se acaba se entendendo de alguma forma que é um gasto desnecessário, né? O apostar na não ocorrência do sinistro. E aí que muitas vezes tem empregadores que acabam tendo prejuízos maiores em função de não se precaver, não é isso? E foi justamente isso foi a origem da Previdência Social no Brasil. Que a Previdência Uhum. Social ela nasceu junto com o direito do trabalho. Começaram a ter os sindicatos, direitos trabalhistas. Depois os próprios trabalhadores se reuniram e viram que era necessário eles próprios contribuírem com valor para, quando acontecer uma incapacidade laboral, uma impossibilidade, não por vontade do empregado de trabalhar, aquela cotização serviria para pagar uma indenização ao empregado durante esse período de inatividade. Então, o direito previdenciário nasceu nesse sentido. E, com o tempo, foi evoluindo, transferiu-se a administração desse fundo inicial, que foi criado pelos próprios trabalhadores, para o Estado, através de vários institutos do comerciário, previdenciário do comerciário, instituto previdenciário dos bancários, e depois uniu só na Previdência Social de forma obrigatória. Ou seja, a Previdência Social nada mais é do que uma grande seguradora, só que é obrigatório. O empregador paga aquele valor, o empregado também contribui com determinado valor, só que no caso de acidente do trabalho, o fundo ele é especial, ele é destacado das demais, digamos assim, dos demais eventos que podem ocorrer. Você tem o fundo geral da Previdência e a empresa contribui com um plus, com um percentual a mais de 1, 2 ou 3%, a depender do grau de risco da empresa, para fazer eventuais pagamentos de infortúnios decorrentes do acidente do trabalho. Bom, a gente já tem perguntas aqui, nós temos duas perguntas aqui. A primeira é uma afirmação, né, de Rogério, dizendo que essas questões são fatos imprevisíveis, né? Será que são imprevisíveis mesmo? Essa é a pergunta. Tem, assim, a maioria é previsível. Como até o próprio nome acidente, eu acho que deveria ser alterado, porque acidente é aquilo que você não tem, digamos assim, noção de que possa ocorrer. Não é um caso fortuito ou de força maior. A maioria dos eventos danosos que ocorrem, os sinistros que ocorrem no ambiente de trabalho, eles são totalmente previsíveis. Você sabe que aquilo ali pode acontecer. Muitas das empresas arriscam que possa não acontecer. Como a gente arrisca não fazer um seguro do carro. Não vou fazer um seguro do carro porque eu acho que eu nunca vou ser... Meu carro nunca vai ser furtado, nunca vai ser roubado, nunca vou bater. Tá? Então, a gente trabalha naquela questão de risco. E aí o risco depende muito da atividade econômica que você exerce, como se fosse um seguro de um carro também, o valor ele depende muito do local onde você mora e tal. Agora, essa questão de previsibilidade, hoje em dia, ela já está assim digamos, fora de moda, porque a maioria dos acidentes que ocorrem, eles são acidentes previsíveis. E por isso que o empregador responde por eles, porque eles têm a capacidade de prever e devem adotar medidas para evitar tais acidentes. Vamos dizer assim, de um modo geral, nas doenças ocupacionais. Vou dar um exemplo comum do digitador, Lerdort, por exemplo. Então, todos sabem que a medicina, a ergonomia, já tem regras, protocolos pré-estabelecidos para evitar que a pessoa ela adquira essa doença relacionada com o trabalho, que é a DORT, a gente chama de Lerdort. Você tem que fazer pausa, você tem que colocar um apoio no braço.
e outras. Estão em várias regras para você não adquirir essa doença. E a empresa ela pode simplesmente ignorar essas recomendações, esse protocolo, porque isso aí tem um custo. Então, ela deixa de investir imaginando que a pessoa possa não adquirir essa doença. Então, é totalmente previsível. Previsível e prevenível. Uhum. É o que a gente chama de risco inerente da atividade. Né? São doenças profissionais, elas são relacionadas Isso. com a própria atividade específica da pessoa. Uhum. Isso. Né? Isso. Inclusive, tem um debate atual sobre a questão que aí é bem mais complexo, que sobre o coronavírus, que o STF declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo que afastava o nexo de causalidade entre a doença e o meio ambiente de trabalho. Uhum. Só que aí é mais difícil porque se trata de... Não é como uma doença... Por exemplo, quem é telefonista, que tem relacionado com a perda auditiva, quem trabalha em minas, que tem doenças respiratórias, são doenças do trabalho. A questão da aquisição de um vírus que é transmitido pela respiração, pela secreção, não é tão fácil de você identificar um nexo de causalidade pela atividade exercida pela pessoa. Você tem um nível de probabilidade maior. Por exemplo, quem trabalha na área de saúde tem um risco mais acentuado do que aquelas pessoas que trabalham em outras áreas. Pessoas que não têm contato nenhum com outras pessoas, exercem sua atividade, por exemplo, por meio de teletrabalho, o risco de ter uma relação com o trabalho praticamente é nulo. Já uma pessoa que trabalha em contato direto com outras pessoas, com o público geral, o risco aumenta. E quando você trabalha com pessoas possivelmente infectadas e com pessoas infectadas, o risco é bem mais alto. Uhum. Bárbara Magali, que é uma parceirona nossa, que está o tempo todo participando aqui, que é uma das voluntárias do nosso grupo, é uma profissional da área de meio ambiente. Ela está aqui dizendo: professor Cairo, boa tarde. Em relação aos postos de gasolina, é notória a falta de uso de EPIs por parte dos funcionários. Em alguns casos, dizem possuir, mas não usam. Como se houver essa problemática? Essa problemática é a problemática do nosso direito. O nosso direito é uma norma do DVC e não uma norma do C. Então, o direito é uma regra, não é uma lei natural da física ou de química. É uma lei que nasceu para ser descumprida, porque se ela não fosse descumprida, ela não seria nem lei. E nós estamos aqui hoje discutindo isso justamente porque a lei ela é passível de descumprimento. Então, nós vivemos num mundo real e não no mundo ideal. O mundo ideal foi aquele previsto pelo legislador, que as pessoas devem fazer tudo o que está na lei. Só que a gente vive no mundo real, que as pessoas não cumprem com as normas jurídicas. Então, esses descumprimentos da norma trabalhista, eu diria que é algo comum no dia a dia. Nós temos boas empresas, nós temos más empresas, nós temos também bons empregados, maus empregados. E isso aí é da própria natureza do ser humano não cumprir as leis. Agora, umas com mais intensidade e outras com menos intensidade. Que a gente não pode negar também que as regras do meio ambiente de trabalho, regras de segurança, no Brasil, elas são muito complexas, elas descem a muitos detalhes e nem todas as empresas elas teriam assim um capital técnico para dar implementação a todas essas normas em todos os seus detalhes. Portanto, em algumas situações, o descumprimento não é só porque se conhece da lei e não cumpre porque tem um custo, mas em algumas situações, principalmente nas micro e pequenas empresas, esse descumprimento se dá pelo desconhecimento da própria norma jurídica.